Fala galera, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Enio Lopes, sou professor na rede municipal em Sumaré desde 2016, mas sou funcionário público aqui na prefeitura desde 2006. Então já fui secretário de escola, já trabalhei na Secretaria de Educação, já trabalhei na folha de pagamento, já trabalhei no setor financeiro e hoje eu dou aula na EM Dr. Leandro Francischini, certo? Bom, paralelo a isso, eu sempre atuei aí ativamente nas lutas, pensando aí num serviço público de qualidade, em conselhos e comissões aí, zelando pelos recursos públicos, tentando ajudar aí na melhoria de políticas públicas que realmente fizessem diferença para a população. E por gostar disso, por ser curioso, eu acabei aprendendo um pouco, tento, na medida do possível, compartilhar esses conhecimentos. E sou curioso, gosto de ler, gosto de investigar, gosto de pesquisar, cruzar as informações. Eu acho que isso é um exercício de cidadania e é importante a gente saber como as coisas funcionam, até mesmo para a gente conseguir aí ver se realmente os papéis estão sendo cumpridos. E o tema que eu trago hoje aqui, como vocês podem ver, é um tema polêmico. Então, eu trago o seguinte questionamento. O transporte escolar em Sumaré é superfaturado? Então, vamos entender de onde surge essa pergunta. Uma pergunta séria, pergunta importante a ser respondida. E por que a gente tem esse questionamento? Bom, só para vocês entenderem a dimensão do problema, Sumaré tem hoje aí, na rede municipal, aproximadamente 40 escolas espalhadas pelo município. Então a gente tem mais de 20 mil alunos da rede municipal. E esses alunos, obviamente, eles precisam frequentar a escola. Infelizmente, nem todas as escolas são próximas às residências dos alunos. Então, o aluno tem o direito à educação, mas nem sempre tem escola perto de casa. Então, quando fica a uma distância inviável, a prefeitura tem a obrigação de oferecer o transporte para que o aluno possa frequentar as aulas. Até aí tudo bem. Por via de regra, isso deveria ser principalmente para áreas rurais e lugares de difícil acesso. E é aí que surge o nosso primeiro problema. Então, o problema do transporte escolar hoje, ele é grande parte um problema de falta de planejamento. Então, só para vocês entenderem, Sumaré paga mais de 28 milhões de reais por ano para transportar os alunos da rede municipal. Só para vocês terem uma noção de valores, as duas últimas escolas que foram construídas aqui no município custaram aí na casa de 3 milhões cada. Escolas aí que talvez atendam 300 alunos. Então, vamos chutar alto aí 4 milhões por escola, já contando mobília e tudo mais. Então, o dinheiro que gasta com transporte escolar num ano era suficiente para construir 7 escolas a cada ano. Construindo mais escolas, obviamente você deixa de transportar todos esses alunos. Você vai criando ali mecanismos para levar a escola mais próximo do aluno, que seria o ideal, certo? Por quê? Ah, mas é um gasto adicional. Não necessariamente, porque se o aluno sai de uma região para outra para ir na escola, ele vai chegar lá, ele vai ter que ter professor, ele vai ter que ter merenda, ele vai ter que ter material, ele vai ter que ter o mobiliário. Então, esse é um gasto que vai ter de uma forma ou de outra, certo? Se construir a escola perto dele, ele também vai ter direito a isso. E, de quebra, ainda vai economizar o transporte. Então, todo mundo tem a ganhar. Agora, a pergunta é, isso convém? Bom, mas não é essa a questão do suposto superfaturamento aí. Essa questão ela é um pouco mais complexa ainda de explicar. Por quê? Como que funciona a relação do transporte escolar? Bom, eu não vou ler o contrato aqui na íntegra, que ele é grande, mas essa documentação está disponível no portal de transparência, acho que é importante a gente saber disso. Eu vou tentar resumir como que esse contrato ele é mensurado. São contratados diversos tipos de veículos. Então pode ser uma van, por exemplo, um micro-ônibus, um ônibus grande.
Então, obviamente, cada veículo vai conseguir transportar uma quantidade de alunos. E aí, quanto maior o veículo, obviamente, maior o custo desse transporte por km rodado. Então, o transporte escolar é pago por quilômetro. Então, vamos supor, vou chutar valores aqui só para a gente ter uma comparação. Ó, se eu tenho um micro-ônibus que transporta 15 alunos e cobra, sei lá, R$10 por quilômetro, se ele transitar ali 30 quilômetros, então ele vai cobrar ali R$300 para transportar aqueles alunos. Ok. Se eu tenho um veículo que transporta, sei lá, 40 alunos, o custo dele lá é R$30 por quilômetro. Então, os mesmos 30 quilômetros vão custar R$900. Então, quanto maior o veículo, mais alunos ele transporta, porém, maior é o preço por quilômetro rodado. Então, obviamente que são previstos diversos tipos de veículos, veículos adaptados, veículos não adaptados, até aí tudo bem. Então, esse valor é feito por tipo de veículo, por quantidade de quilômetros rodados e por dia. Só para a gente ter uma noção de valores, o total gasto por dia com o transporte escolar no município gira em torno de R$129 mil. Então, se você multiplicar lá a quantidade de veículos, os quilômetros que eles rodam e o custo por quilômetro desse veículo, vai dar pouco mais de R$129 mil por dia de transporte. E aí, como que isso vem descrito no contrato lá? Então tem lá quantidade de veículos, quantidade de quilômetros, quantidade de dias. E esse valor é calculado sobre 220 dias letivos, certo? Então o total desse contrato dá aí mais de R$28 milhões por ano. Se você pegar os 220 dias letivos, vezes os 129 mil ali por dia. E onde que está o pulo do gato dessa história? Curiosamente, o calendário escolar nosso, ele funciona só com 200 dias letivos. Isso não é o Enio que está falando. Esse calendário ele é homologado, toda escola tem seu calendário escolar. Isso é de acesso à população. Inclusive, foi publicado no Diário Oficial, no início do ano, o calendário escolar, a regra, né, de como que seriam, quais são os dias letivos. Então, eu vou, inclusive, disponibilizar aqui a publicação que explica como que é o calendário escolar. Eu vou postar uma foto do calendário escolar com a quantidade de dias letivos distribuídos ao longo do ano. E isso não é um evento exclusivo desse ano, tá, pessoal? Todos os anos, o nosso calendário escolar gira ali em torno de 200 dias letivos. Não tem nem brecha para a gente conseguir esticar muito mais do que isso, porque tem finais de semana, tem feriados, tem dias que não são letivos, ou seja, dias que a escola tem outras atividades, mas não são atividades com alunos e não contabilizam como dia letivo. E se não tem o aluno, não tem o dia letivo, não tem sentido de ter o transporte escolar, certo? Então, existem inúmeros documentos que corroboram que o calendário escolar ele vai trabalhar com aproximadamente 200 dias letivos. Agora, de onde sai essa base de cálculo para fazer esse valor de contrato em cima de 220 dias letivos? Essa pequena diferença de 20 dias a mais de transporte escolar pode custar mais de R$2,5 milhões por ano. É dinheiro público. E a gente precisa saber se isso está sendo pago, se isso não está sendo pago, se isso está sendo contabilizado. O certo seria, inclusive, que essas notas estivessem disponíveis no portal de transparência para que a gente tivesse acesso. Mas isso não está disponível lá, revirei de ponta cabeça, não tem as notas fiscais. O que tem é o contrato, tem o termo de homologação, tem o edital da licitação. Então, infelizmente, não é possível identificar se essas notas fiscais estão abrangendo todos esses 220 dias letivos ou não, certo? Então, só aí a gente já tem um problema muito sério de transparência. Agora, fica a pergunta. E aí? Estão sendo pagos sobre 200 dias, 220? Quem fiscaliza isso? Quem que assina essas notas? Essas notas estão sendo averiguadas? A quem interessa manter um contrato de transporte escolar que simplesmente
paga uma empresa para transportar alunos por uma quantidade de dias especificados, sem planejamento, porque quando eu falo que não tem planejamento, pessoal, o transporte escolar, como eu falei, a grosso modo era para atender quem mora em lugares de difícil acesso, em áreas rurais. A gente tem bairros que há anos estão ali isolados, sem políticas públicas para atender a população, sem escolas próximas. São bairros antigos. Por exemplo, um caso clássico, aí a gente tem ali a região do Dulce, do Jardim do Trevo ali, que não tem escola de educação infantil. Por muito tempo as crianças daquela região eram transportadas até Nova Veneza para estudarem. Hoje elas são transportadas lá para o Parque das Nações, lá na área cura. Então, ó a falta de planejamento, o que faz? Você tem que transportar aluno de uma região para outra porque você não consegue atender. E isso gera um custo. É dinheiro público, é dinheiro do contribuinte que poderia ser melhor utilizado para inúmeras coisas. Então, é importante a gente ficar atento a isso. É importante a gente cobrar. É importante exigir esclarecimentos em relação a isso. Então, obviamente, estou fazendo esse vídeo para trazer à tona esse assunto, porque é importante esse debate, mas não são simplesmente palavras ao vento. Paralelo a isso, eu estou protocolando no Ministério Público uma denúncia em relação a essa situação, para que o Ministério Público faça a devida averiguação, porque a gente está falando de algo muito sério. Quando a gente lida com recurso público, a gente tem que ter a responsabilidade e o zelo de gastar da melhor forma possível, pensando sempre no interesse público. Então, quando há uma margem de a gente não entender se tem mais de 2,5 milhões de reais que estão sendo pagos ou não para um serviço que teoricamente não bate com o que existe no calendário escolar, a gente tem que questionar porque é algo muito sério. Imagina só, por ano é quase o dinheiro necessário para construir uma escola. E não são coisas que vêm de hoje. Há anos existe contrato de transporte escolar. Há anos a gente tem uma situação de ter que ficar baldeando aluno de uma região para outra porque não tem uma política pública de construção de escolas. Então, é algo muito sério. Isso está sendo pago, não está sendo pago? Está sendo pago corretamente? Quem está fiscalizando isso? Então, pessoal, é uma indignação. Eu trago isso à tona porque é necessário. Como eu falei, não é algo leviano. Eu sentei, li contrato, li edital, cruzei as informações e não consegui identificar se isso de fato foi pago ou não na íntegra. Agora, o contrato ele deixa claro, eu vou deixar o contrato aqui para vocês verem, vai ter a parte que tem lá como é contabilizado e consta em cima de 220 dias letivos. Só que paralelo a isso a gente tem um calendário escolar que fala que a gente tem 200 dias letivos. Então, existe aí 20 dias de transporte escolar que teoricamente estão previstos para serem pagos, um valor de mais de 2,5 milhões, e ninguém sabe se foi pago, se não foi pago. Se foi pago, é muito estranho porque, com certeza, esses dias letivos eles não existiram porque não bate com o calendário. Quem trabalha em escola, quem dá aula, sabe que o calendário escolar nosso ele é redondo, ele é alinhado para a rede inteira. Então, é isso, galera. Espero ter trazido alguns esclarecimentos para vocês. Obviamente que muitas dúvidas pairam aí. E é isso. Qualquer novidade, vou adiantando vocês. Obrigado. Até a próxima.